Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e eu vou explicar, né? Vou voltar pro quadro de Explicando as Regionais. Dessa vez eu vou falar sobre as aves lendárias de Galar, né? Então vamos começar. Bem, primeiro, antes de começar a explicar isso, como foi que rolou e tal, a gente tem que quebrar um tabu, vamos dizer assim, né? Lendário, ele tem mais de um ou não, né? Mais uma vez, antes de explicar, eu vou falar, usando todas as mídias possíveis oficiais de Pokémon, a gente pode responder que sim, há mais de um lendário cada um deles. Não se tem uma forma exata, definida de como é que acontece essa forma de lendário ser diferente um do outro ou algo desse tipo. A gente pode supor que seriam realidades paralelas, por exemplo, né? Que a galera gosta muito de jogar, que é uma realidade paralela, que isso, que aquilo, outro, que aconteceu e não sei o quê. Porque esse contexto foi introduzido desde Sinnoh, mas foi meio que revivido em Kalos, com a realidade dos espelhos, que eu já falei aqui no canal sei lá quantas milhões de vezes já. E a galera considera como se a partir dali, por causa do uso da arma parada, tem toda uma teoria da conspiração, que não é confirmada em momento nenhum, em canto nenhum. Mas, em Alola, com os outros wormholes, eles demonstram viajar no tempo e no espaço realmente para pegar coisas aqui ou ali. Mas se houver um Pokémon regional no canto, quer dizer que no mesmo lugar, no mesmo universo, não vai haver o original? E a resposta para você, não. Não é isso que vai acontecer. A gente tem algumas situações, por exemplo, no anime, que Lugia teve filhote. Isso aqui também muita gente já tá cansado de saber. Existe um episódio que Lugia aparece com filhote. Mas eles não têm gênero, e aí como é que você faz? Provavelmente, eu gosto de pensar que é aquela coisa do eu tô afim de ter um filhote, então eu vou criar um filhote a partir daqui, e quando aquele filhote estiver bom o suficiente, ele vai fazer o meu trabalho ambientalmente falando, né? Dando a entender que tem mais de um. E aí nesse caso tem uns que são confirmados no anime também, que já apareceram várias vezes, que são mais de um. No caso, Shaymin já apareceu, Meneth já apareceu, Phione, Shaymin e Phione são míticos, tá, beleza, mas aí a gente tá falando sobre Pokémon que tem lore ambientais, que são entidades que representam alguma coisa, né? Só que aí a gente chega no conceito de regional e a gente se pergunta, tem como ou não tem? Tem como, porque se eles se reproduzem, eles em algum momento podem acumular uma mutação que seja diferente o suficiente para gerar um filhote diferente para ser uma regional, tá? Isso aí é uma coisa. Mas são poucos filhotes. O que significa que regionais de lendários são raras. São muito raras e vai ser difícil de acontecer ali. E como eles estão meio que desde o início dos tempos, ou boa parte deles estão lá, então eles já passaram por alguns processos e sim, eles podem acabar se submetendo a isso. No caso das três aves de Galar, a gente chega a uma condição de uma árvore que ela está imbuída com o poder da Gigantamax e os próprios frutos dela têm um poder imbuído ali da Gigantamax, ou da Dynamax, vamos dizer assim, que seria um poder dali de Eternatus. Então, o que é que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que Articuno, Zapdos e Moltres, enquanto estavam viajando pelo globo, sim, é confirmado que eles viajam, eles não ficam só em Kanto, basicamente como se em Kanto eles fossem criados ou tivessem os ninhos dele lá, mas eles viajam o mundo, né? Até porque eles representam meio que... É também falado, tá? Por exemplo, em Decolora Shoto, o arquipélago Decolora, que aparece na quinta geração, fala que o Moltres em alguns lugares ele representa a chegada da primavera, né? Assim como o Articuno ele acaba representando a chegada do inverno e os Zapdos representando a chegada do outono, né? O verão. É o verão. E aí fica faltando um para poder fechar ali. Eu vejo os Zapdos mais como outono mesmo, tá? Mas aí fica faltando um para fechar. Mas também pode ser a citação de que em alguns lugares, algumas mitologias antes, como por exemplo na grega, era falar de 3 estações só e não 4. Então talvez tenha uma referência aí mitológica ou histórica em si. Então aí, eles chegaram em algum momento lá e se alimentaram dessa árvore que tinha a energia da Dynamax, né? E essa energia provavelmente, aí aqui vamos de gametogênese, né, minha gente?
Provavelmente isso causou uma mutação nos gametas dele, ou na forma dos gametas, se é que é gameta nesse caso, né? Porque não é nada confirmado, eles não têm gênero, a gente não sabe como é que eles se reproduzem, enfim. De um jeito ou de outro, aquele poder, ele acabou sendo imbuído dentro ali do ovo que eles decidiram gerar um dia para gerar os seus filhotes. Talvez não fosse uma mudança tão abrupta assim, né? Mas se fosse compassada, mesmo ele sendo lendário, tem acontecido como eu citei no caso da Ponyta, por exemplo, né? Primeiro uma sem chama e com crista normal, para depois desenvolver a luz, enfim, essas coisas. Nesse caso pode ter acontecido também a mesma coisa. Só que como eles são criaturas que migram, né? Eles não precisam ter uma extinção do Articuno, dos Zapdos, do Moltres dali. Até porque normalmente só fica naquela região por vez um. Então não faz diferença. É por isso que nos jogos a gente encontra um de cada. Porque eles saem e vão pra ali. Mas nesse caso não poderia ser feito um flamingo, não? Que a fruta modifica eles, não? Não. E ele simplesmente foi um... Mas o Flamingo alguns que foram pra lá mas e o começaram Flamingo a só é a comer. cor. Eles são mais do que isso. Eles são mais do que isso. Mas aí é não, único, né? Então, mas aí o que acontece? Nessa situação daqui, talvez justamente esse é o caso da fruta, assim como na ilha dos Pokémons rosa, né? Que aquilo ficou impregnado neles a ponto deles realmente ficarem da cor rosa. Nesse caso acontece parecido, esse poder vai entrando neles e mudando eles. Só que eu acredito que tenha sido, na primeira leva, eles tenham recebido alguma mudança genética, talvez despertando um gene antigo ou mudando realmente para um gene novo. E isso mudando o filhote para que aquele filhote vire ali. Talvez um filhote até mais suscetível a interagir com o poder desse fruto. E aí, justamente por ser susceptível, enquanto ele crescia, ele se alimentava desse fruto e ele foi desenvolvendo da forma com que o fruto dava, ou algo desse tipo, né? Gerando as três formas diferentes, né? Tanto os Zapdos, quanto Moltres, quanto Articuno. E na questão da tipagem, eles ficam com uma referência como realmente, de fato, meio que uma seleção natural, vamos dizer assim, porque os Zapdos, ele fica de lutador, que é super efetivo em noturno, que é o Moltres, que é super efetivo em psíquico, que é o Articuno, que é super efetivo no lutador, que é os Zapdos, formando um dos triângulos de super efetividade. Só que os tipos voador, nesse caso, influenciam um pouco, no caso mais pro Moltres do que dos outros, mas enfim. E acaba gerando a não super efetividade e o Moltres saindo ali. Conceitualmente, eles vão ser inspirados em revanche, né? Tipo, rancor, que seria o Moltres, a arrogância, que seria o psíquico, que seria o Articuno, né? Talvez uma referência à realeza, ou o olhar de entojo da realeza, a plebe, né? Ali. E aquele batalhador, aquele guerreiro que está lutando para sobreviver, que seria os Zapdos. Provavelmente conceitos que cabem historicamente à Grã-Bretanha, vamos dizer assim, né? No caso a Game Freak determinando. E ambientalmente foi coincidência, vamos dizer assim, né? Mas se você reparar, basicamente eles continuam batalhando, assim como os outros irmãos, eles continuam batalhando, só que eles só batalham na região aonde eles se encontram, que é para se alimentar nessa árvore. E aí acabam gerando dessa forma. Mas os poderes adormecidos, né, dos originais não foram perdidos. Porque o Moltres, ele incendeia, só que ele incendeia de outra forma. Ele incendeia distribuindo rancor no lugar onde ele está. Queimando a aura dele de uma maneira, tipo, exalando a aura dele como se fossem chamas. Os Zapdos causam barulhos como trovões ao correr ou ao bater as penas. Então, também referência à eletricidade. Enquanto que o olhar petrificante do Articuno é uma referência aí ao congelamento também. Então, eles continuam nessa lógica, por isso que os shines deles são da cor dos originais, né? Para mostrar que eles ainda têm o gene ali que foi mudado. Mas, basicamente, a adaptação deles foi gerada por causa disso. No caso, se você pensar na árvore, seria como se cada um ocupasse um pedaço da árvore diferente. Os Zapdos à base, o Articuno em cima e o Moltres no meio, para se alimentar diferente, para que eles não brigassem tanto na hora de se alimentar. Até tem no takezinho que aparece, quando você chega perto da árvore, a primeira vez que eles aparecem, mostra lá. E quando eles se distribuem para você caçar, eles não estão na mesma região. Cada um vai para um lugar diferente, que seria basicamente o lugar que eles tomaram como deles para evitar com que eles brigassem, né?
E como eu falei, extinção nesse caso não é colocada, porque como são pokémons que migram, os pokémons originais migraram e esses que foram deixados para trás, que se adaptaram, como se alimentam dessa árvore, eles só migram naquela região e ficam restritos ali a Galar, porque eles precisam ter o alcance de volta a essa árvore para se alimentar. Então, por causa disso, eles ficaram por ali, não ficaram migrando para outros lugares. Até a Game Freak decidir que eles vão aparecer em outros lugares também. Mas até lá, é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam Briga Entre Irmãos. E é isso. Valeu!